Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 107, que foi quando nós estudamos o efeito da variação da frequência em circuitos alimentados em corrente alternada conectados em paralelo. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, o link para o download do arquivo está na descrição desse vídeo, assim como também o link para a aula 107, caso você não tenha assistido ainda, ok? Tenta resolver e depois volte aqui para conferir os resultados. Caso você já tenha feito, basta seguir com o vídeo. Exercício 1. Para o circuito RC em paralelo visto na figura 1, plot A. O gráfico da impedância total e do ângulo de fase, em função da frequência para a faixa de frequência de 0 a 20 kHz. Bom, assim como eu fiz na aula 103, pessoal, quando nós analisamos o circuito em série, na resolução dessa lista de exercícios, para que não se torne um vídeo extremamente longo, eu vou utilizar aqui de recursos computacionais. No caso, eu vou usar o MATLAB, mas eu vou também fazer no LT-SPICE a simulação, a produção dos gráficos, tá? As equações eu vou desenvolver aqui para vocês observarem, Elas são extraídas lá da aula e essas equações são codificadas lá no MATLAB, no script, para que a gente então plote os gráficos, tá? Então, caso você precise de um pouco mais de detalhe de como foi feito, é sempre bom ali voltar na aula 103. Lá eu usei um pouco mais de tempo para descrever cada uma das linhas, tá? Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais rápida. Então vamos lá. Quais são as equações que são usadas aqui para resolver esse exercício, No caso do item A, pede ali para a gente então plotar a impedância total, e também o ângulo de fase em função da frequência, para a faixa ali de 0 a 20 kHz. Bom, no caso aí nós temos dispositivos em paralelo, então nós vamos calcular a impedância paralelo, conforme nós vimos lá na aula 107, Nós temos aí a expressão 1, onde nós temos o cálculo do módulo e do ângulo de fase, tá? Lá na aula eu deixei essa equação desmembrada, em duas partes. Aqui ela está completa, Lembrando que o cálculo da reatância capacitiva é dado ali para a expressão 2, 1 sobre 2πfc. No item B é pedido para a gente calcular a tensão no capacitor em função da mesma faixa de frequência, do item A. Como os dispositivos estão em paralelo, todos eles têm a mesma tensão. Então, o cálculo da tensão é feito como mostra a expressão 3, que é a aplicação da lei de Ohm, utilizando ali a impedância total, calculada ali no item A, certo? E multiplica a corrente da fonte ali. No item C, é pedido o gráfico da corrente no resistor em função da frequência para a faixa de frequência ali do item A, de 0 a 20 kHz. Para isso, basta aplicar a lei de Ohm, pessoal? Temos no item B a tensão no capacitor, que é igual à do resistor para esse circuito, Então, basta aplicar a lei de Ohm mais uma vez. Temos ali que a corrente no resistor será o fasor da tensão ali no capacitor dividido pela impedância do resistor, conforme mostra a expressão 4. Vamos ver, então, como que fica isso no MATLAB primeiro. Bom, pessoal, então observe aqui o nosso script para a solução do exercício 1, Então, mais uma vez, lembrando que eu estou aqui limpando todas as variáveis, limpando a memória e o comando window aqui, tá, pessoal? Eu estou colocando esse comando para que, caso você execute esse script e você tenha feito alguma coisa anteriormente, ele vai limpar ali a memória, Esse arquivo, assim como eu fiz na aula 103, vai estar disponível para download, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo. Bom, aqui nós temos a nossa corrente, Observe aqui que ela tem 0,1 ampere, só tem a parte real, Lembrando que a representação aqui está sendo na forma retangular. O valor da resistência, 40 ohms. O valor da capacitância, nós temos aqui 2 microfarads, E a frequência aqui indo de 0 a 20 kHz, tá? E nós temos aqui o nosso for, onde está sendo o cálculo do valor da reatância capacitiva a cada valor da frequência. Em seguida é calculada a impedância total, lembrando que está sendo feito separadamente, o módulo. E embaixo aqui na linha 11 nós temos aqui o cálculo da fase,
Em seguida, na linha 12, é calculado a tensão no capacitor, né, conforme é solicitado no exercício. E, por último, na linha 13, é calculado a corrente no resistor, tá? Observem bem atentamente esse código, né, pessoal? Analise ele com cuidado e você vai ver que é igual às equações que nós acabamos de ver. Bom, em seguida aqui é feito, então, a plotagem de todos os gráficos que foram solicitados, tá? E caso você queira ver depois para alguma frequência específica, eu coloquei algumas, né? Onde você pode ver manualmente aqui a impedância total, o ângulo de fase, a tensão no capacitor e a corrente no resistor para alguns valores que eu pré-fixei aqui, né? Lembrando que se você mudar o valor aqui entre parênteses, você estará mudando o valor da frequência na qual você quer saber o valor de determinado parâmetro, né? Ou grandeza. Bom, vamos ali então rodar a simulação para a gente ver esses gráficos e os resultados. F5 aqui para rodar, né? Ok, vamos ver um gráfico de cada vez aqui. Bom, nesse primeiro, pessoal, nós temos o módulo da impedância total em função da frequência, correto? E no gráfico de baixo nós temos o ângulo de fase ali da impedância total em função da frequência. Então, observe que para baixas frequências, né? Deixa eu colocar um cursor aqui. Né? Inicialmente ali, nós temos a impedância total como 40 ohms, porque para baixas frequências o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, o circuito aqui, né, nesse caso, ele é predominantemente resistivo, né? Ele que está oferecendo o caminho mais fácil para a corrente depois ali passar, né? Então, a reatância capacitiva em baixa frequência tem um valor muito elevado, né? Tendendo ao infinito para 0 Hz. Já o resistor tem um valor fixo aqui de 40 ohms. Enquanto isso, o ângulo de fase, pessoal, ele é zero, certo? Isso porque o circuito, né, mais uma vez, predominantemente resistivo. Conforme nós vamos aumentando a frequência, a reatância do capacitor vai diminuindo. Então, a impedância daquele ramo vai reduzindo, fazendo com que a impedância total do circuito vá reduzindo também, né? Então, observe que o circuito vai ficando cada vez mais capacitivo, né? Que para frequências mais elevadas, no caso ali, nosso limite aqui para análise foi em 20 kHz, nós temos 3,96 ohms, o valor do módulo da impedância total. Enquanto lá para o ângulo de fase, ele tende a ir para 90 graus, para valores muito elevados aí de frequência. No nosso caso, está chegando aqui, pessoal, em menos 84,32 graus. Então, quanto maior a frequência do sinal aplicado, né, pessoal, mais capacitivo esse circuito fica, né? A sua impedância vai diminuindo, o que reduz também a impedância total do circuito. Se a impedância do capacitor diminui, isso significa que a corrente nele aumenta, correto? Lei de Ohm. Para você checar os seus resultados, pessoal, pega a expressão que você fez, além de conferir ali com o que nós fizemos anteriormente, você pode vir com o gráfico aqui e colocar numa frequência específica e calcular manualmente, tá? Para o próximo gráfico, pessoal, observe aí que nós temos a tensão no capacitor em função da frequência, tá? Eu vou manter aqui a impedância para a gente comparar aqui, né, a dinâmica aí de cada um desses gráficos, do comportamento da tensão em função da impedância total, né? Uma vez que nós temos aqui dispositivos em paralelo, todos eles têm a mesma tensão. E o nosso circuito está alimentado por uma fonte de corrente, ou seja, a tensão nos dispositivos depende do valor da impedância, correto? Então, olha lá, quando nós temos para baixas frequências aqui uma impedância mais elevada, né, no caso ali tendendo a 40 ohms, correto? Nós temos a nossa tensão máxima de 4 volts. Né? A nossa corrente, lembre-se lá, ela é de 100 mA, né? Então, 100 mA vezes 40 ohms, temos ali 4 volts, né? O módulo. Então, essa fase, lembrando, o circuito está predominantemente resistivo. Conforme vai aumentando a frequência, a nossa impedância vai diminuindo de valor aqui, né? O módulo chegando a ter ali 3,96 ohms, tá? Então, o que acontece com a nossa tensão? Ela também vai diminuindo de valor, uma vez que a corrente ela é fixa na impedância total, a tensão vai diminuindo para valores onde lá no final em 20 kHz
nós temos apenas ali a 0,4 volts. Observem bem ali o módulo da impedância total e o módulo da tensão total nesse circuito. Bom, agora que nós vimos então o comportamento da tensão, né, pessoal, e a tensão em todos os dispositivos é a mesma, olha só como que fica a corrente no resistor, né? Bom, quando nós temos o máximo valor de tensão 4 volts, nós temos também toda a corrente da fonte circulando no resistor. Olha aqui, ó, 0,1 ampere, né? É os nossos 100 mA que vem da fonte. Lembrando que para a frequência muito baixa, o capacitor se comporta com um circuito aberto, então toda a corrente está passando aqui pelo resistor, ó, o 0,1 ampere que vem lá da fonte. Conforme a frequência aumenta, a impedância do capacitor vai diminuindo, o que faz com que a impedância total do circuito diminua, a tensão do circuito vai reduzindo, né? Então vai reduzindo também a corrente que está circulando aqui pelo nosso resistor, que lá no final aqui tem apenas 9,9, podemos arredondar assim, miliampere, né? O valor do módulo da corrente no resistor. Isso porque, nesse mesmo instante, a tensão sobre ele é de apenas aqui 0,396 volts. Logicamente, né, pessoal, se a corrente no resistor diminuiu, é porque a corrente do capacitor aumentou bastante, uma vez que a impedância dele agora é um valor bem menor ali que 40 ohms, que é o valor ali da resistência, né? Caso você não tenha muita familiaridade aqui com o MATLAB, para essa aula, pessoal, eu vou colocar aqui também no LTSpice esse circuito, tá? Bom, pessoal, estamos aqui no ambiente do LTSpice. Caso você não conheça esse software, tem um curso disponível no canal, livre, tá, pessoal? Tem que pagar nada. É uma playlist que eu fiz com várias aulas, desde o princípio básico de como manipular os componentes aqui dentro, até configurar as simulações. E aí, com uma certa frequência, nós vamos utilizar o LTSpice para fazer a análise de circuito. Então, o link desse curso está na descrição desse vídeo, tá, pessoal? É gratuito, tá? É uma playlist aqui do canal. Bom, então eu configurei aqui a simulação para a resposta em frequência. Observe, então, 40 ohms aqui a resistência e 2 microfarads para o capacitor. A corrente aqui, né, da fonte é 100 mA, correto? Então, vamos rodar a simulação aqui e ver o comportamento. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é colocar o gráfico da nossa tensão no circuito. Observe aqui que nós temos a resposta em frequência, né, indo aqui de 0 a 20 kHz. Entretanto, o eixo vertical aqui nós temos ele em dB, né? Como a gente não viu essa parte ainda no canal, nós vamos ver mais para frente. Eu vou mudar a escala aqui para a escala linear, tá? Então, e aqui nós temos já a resposta em frequência para a tensão. Então, eu vou colocar o cursor para vocês verem bem aqui no meio dessa janela para a gente ir acompanhando. Olha lá, para baixas frequências nós temos o quê? 4 volts, que é o mesmo que nós tivemos lá no MATLAB, né? 4 volts e a fase aqui bastante reduzida, né? Tendendo a zero, ou seja, um circuito puramente resistivo. Isso porque, para frequências muito baixas, aqui tendendo a zero, nós temos o capacitor como um circuito aberto. Então, toda a corrente passa pelo resistor. 100 mA num resistor de 40 ohms, temos ali 4 volts. Conforme a frequência vai aumentando, né, nós temos, então, a redução do valor da tensão. Uma vez que a corrente é fixa, né, o módulo dela ali é 100 mA, vai aumentando a frequência, a impedância do capacitor vai diminuindo, então a tensão total vai diminuindo, porque a impedância total também vai diminuindo, né, pessoal? Para a gente ver a impedância total, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Temos aqui a curva da tensão, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou dividir a tensão pela corrente. A corrente ali que vem da fonte, corrente I1. E assim eu tenho o valor agora da resposta em frequência para a impedância. Tá, pessoal? Então, observe que para baixas frequências eu tenho lá 40 ohms, assim como nós vimos lá no MATLAB, né? E conforme vai aumentando a frequência, ó, a impedância vai diminuindo, certo? Vai diminuindo aqui. Se a gente quiser ver as duas coisas ao mesmo tempo, pessoal, basta a gente
colocar mais gráficos aqui. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Aprender a usar aqui o LTSpice facilita muito a nossa análise de circuito. Olha lá, pessoal, coloquei o gráfico aqui em azul, temos a tensão, né, no circuito. Observem lá, pessoal, que eu tenho o cursor, ele está na impedância, mas eu posso colocar também um cursor. Eu coloquei agora aqui um segundo cursor, está na curva da tensão. Eu posso analisar aqui diversas curvas aqui, fazer a comparação entre elas. Poderia colocar correntes no resistor, corrente no capacitor, tudo de forma individual ou em gráficos diferentes, tá, pessoal? Por isso que eu aconselho aqui, quem não fez o curso ainda de LTSpice, pega lá a playlist e vai estudar. Faltou ver aqui, né, pessoal, a corrente ainda do resistor, né? Deixa eu apagar essas curvas aqui. E vamos agora plotar, então, a curva do resistor. Colocando o mouse sobre o dispositivo, aparece o clamp de corrente. Clicou e nós temos agora a nossa corrente, né, no resistor. Observe que inicialmente nós temos um circuito puramente resistivo. Então toda a corrente da fonte, ali, o nosso 100 mA, passa pelo resistor. Conforme a frequência aumenta e o nosso circuito vai ficando cada vez mais capacitivo, reduz então a corrente do resistor e vai aumentando aonde? Lá no capacitor, que tende a virar um curto-circuito em frequências extremamente elevadas, né? Observe aqui que em 20 kHz, pessoal, o módulo da corrente no resistor está abaixo de 10 mA, né? 9,89 mA, e a fase, né, a menos 84 graus, tendendo a 90 graus, né? Exercício 2, para o circuito RLC em paralelo visto na figura 2, plote no item A o gráfico da impedância total e do ângulo de fase em função da frequência para a faixa de frequência de 0 a 20 kHz. Bom, pessoal, agora nós temos um circuito aqui com os 3 dispositivos básicos que nós estudamos até aqui, né? Bom, como nós temos aqui 3 dispositivos em paralelo, vou utilizar aqui então a expressão que nós vimos lá no vídeo da aula 104, quando nós estudamos admitância e susceptância. Observem atentamente aí a manipulação matemática feita, obtendo então a equação 5, né? Onde a impedância total, onde nós temos o módulo e o ângulo de fase aí definidos, né? Depois, no item B, C e D, é pedido para que a gente plote o gráfico da corrente em cada um dos elementos, né? No indutor, no capacitor e no resistor, aí, respectivamente, né? Bom, para esse caso, pessoal, eu vou aplicar aqui a regra dos divisores de corrente, né? Que ela é oriunda ali da lei de Ohm. É bem básico isso também, né? Olha ali na equação 6, onde nós temos a corrente num determinado dispositivo, numa combinação paralela, né? Nós temos que a tensão é igual para todos os elementos, então basta pegar a tensão e dividir pela impedância do elemento que a gente quer descobrir a corrente. Mas a tensão, ela é o quê? A impedância total vezes a corrente total, é ali a expressão 6. Então, aplicando ela no item B para a corrente no indutor, temos a impedância total vezes a corrente dividido ali pela impedância do indutor. Para o item C, muda apenas o denominador usando a impedância do capacitor. E no item D, para a corrente no resistor, muda apenas o denominador para a impedância da resistência, correto? Então, vamos mais uma vez para o MATLAB. Bom, pessoal, agora para o exercício 2, né, da aula 107, observe os valores aqui. Nós temos para a corrente 50 mA, né, corrente da fonte. Lembrando que ela está aqui como apenas a parcela real da corrente, né, o ângulo lá é 0, então a forma de representar isso é colocando a parte imaginária como 0. Temos o nosso resistor de 100 ohms, a indutância de 127 microhenry e a nossa capacitância de 2 microfases para uma faixa de frequência que vai de 0 a 20 kHz. O equacionamento está aqui, né, pessoal? O que foi modificado aqui em relação ao exercício 2, que agora nós temos a impedância indutiva também sendo calculada separadamente aqui, né, para depois fazer o cálculo da nossa impedância total aqui na linha 12, tá? Observe com bastante atenção a equação que foi desenvolvida ali anteriormente, né, pessoal? E a reprodução dela aqui no script do MATLAB.
E na linha 13 nós temos o cálculo θ, até lembrando que nós fizemos aqui separado, né? O módulo ZT, né, da impedância total, e a fase aqui em θt, ok? Na 13, né? Na 14 nós temos o cálculo do módulo da tensão do circuito, já que os dispositivos estão em paralelo, né? Observe que nós temos apenas a aplicação da lei de Ohm, né? Impedância total vezes a corrente, pegando o módulo, né? Que é algo que está sendo pedido para a gente aqui depois. Para traçar o gráfico, a gente vai precisar do módulo, não está pedindo o gráfico da fase, né? Então, na sequência aqui, a corrente do indutor, né? Então, o módulo está sendo calculado como o módulo da tensão sobre a reatância indutiva, né? Que é o módulo da impedância do indutor. E depois faz o mesmo procedimento para a corrente, né? No capacitor e, por último, a corrente no resistor. E assim, nós temos todas as linhas aqui para a solução do exercício 2. E aqui embaixo, pessoal, o mesmo que foi feito lá para o exercício anterior também vale aqui, né? Podemos ver alguns valores específicos, né? Bem como nós temos aqui o código para plotar a figura, caso você queira fazer alguma alteração. Bom, vamos rodar aqui o cálculo, né? Olha que interessante, então, pessoal, a resposta do módulo da impedância total e da fase para esse circuito aqui, né? Um RLC paralelo. Bastante diferente aí do que a gente estudou até o momento nas aulas. Então, observe que quando nós estamos aqui com frequência bastante baixa, pessoal, olha aqui no início dessa curva do módulo, né, da impedância. Para a frequência bastante baixa, o que nós temos? O capacitor se comportando como um circuito aberto, ou seja, pouca influência na impedância total, e o indutor se comportando, então, como aproximadamente aí um curto-circuito, certo? Ou seja, ele é o dispositivo que mais vai influenciar no valor da impedância total. Por isso que ele tem um valor tão baixo de módulo aqui, pessoal. Como o indutor se aproxima de um curto-circuito, o módulo, né, da impedância total também é muito baixo. E o ângulo de fase nessas condições, pessoal, olha aqui no gráfico de baixo, nós temos aqui aproximadamente 90 graus, certo? Então, como nós temos aqui uma fase positiva, lembra, na corrente seria, então, um atraso de 90 graus lá para a corrente. Conforme a frequência vai aumentando, a impedância do indutor também vai aumentando. Olha lá, em aproximadamente 8 kHz, nós temos já aqui 17,7 ohms, né? O módulo da impedância. Enquanto isso, a fase agora está em aproximadamente aqui 79,9 graus. Então, o que aconteceu até esse instante? Aumentou a frequência, a impedância do indutor aumentou, certo? E a impedância do ramo do capacitor diminuiu um pouco. Conforme a gente vai aumentando a frequência... Bom, pessoal, eu ajustei aqui uma posição para a frequência, onde nós temos a passagem por zero do ângulo de fase, tá? E a nossa impedância tem o mesmo valor da resistência. Olha só, temos aqui 100 ohms, correto? E para essa frequência nós temos aqui a fase aproximadamente em 0 grau, que é onde nós temos o nosso circuito se comportando como uma resistência pura. E no caso desse circuito, o resistor ali tem 100 ohms, e é nesse instante onde a corrente está ali em fase com a tensão, né? Então, a fase da impedância também é ali 0 grau nesse instante. A partir desse ponto, pessoal, conforme a frequência vai aumentando, a impedância do indutor continua aumentando, só que agora a impedância do ramo do capacitor, né, ou a reatância capacitiva, começa a diminuir de forma bastante rápida, o que está fazendo com que a impedância total também diminua de valor novamente para valores bastante reduzidos. Nesse instante, então, nós temos agora um circuito predominantemente capacitivo, e por isso que o ângulo de fase, pessoal, vai agora diminuindo, certo? Tendendo a lá, nas frequências muito altas, chegar em menos 90 graus, tá? Conforme vai aumentando a frequência, o circuito vai ficando cada vez mais capacitivo. Por quê? Em altas frequências, o capacitor vai se comportar
como um curto-circuito. E num circuito paralelo ali, onde vai ter a maior corrente? No ramo onde tiver a menor impedância, no caso aqui, o capacitor. E existe uma infinidade, pessoal, de aplicações para esse tipo de circuito, tá? Desde sintonia de rádios, osciladores, entre diversas aplicações que nós veremos quando a gente começar a entrar em tópicos mais avançados, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem o comportamento disso aqui. Vocês vão ver esse tipo de resposta em diversos outros circuitos que nós vamos estudar aqui no canal, tá? Bom, vamos ver os outros gráficos para a gente entender melhor o comportamento desse circuito. Nós temos aqui, inicialmente, né, para frequências bem baixas, aqui, um valor muito pequeno de corrente, né, ali 0,05 ampere, que é a corrente da fonte. Lembre-se que para essa frequência, o nosso circuito é basicamente um indutor puro, né? Estamos quase num curto-circuito, dispositivos em paralelo, né? Então, a corrente da fonte ali, que é de 50 mA, está circulando aqui pelo indutor. Conforme vai aumentando a frequência, note que o valor da corrente é maior até mesmo do que o da fonte, tá? Chegando a um valor aqui de mais de 630 mA, bem maior do que o valor da fonte, né, pessoal? Depois, conforme a frequência vai aumentando, né, pessoal, o circuito vai ficando cada vez mais capacitivo, a corrente no indutor vai diminuindo, certo? E lá no infinito, ou seja, conforme a frequência vai aumentando, vai ficando cada vez menor, porque a reatância indutiva vai ficando cada vez maior, ou seja, para frequências no infinito, a corrente no indutor tende a zero. Bom, pessoal, para a corrente no capacitor, nós temos aqui em frequências muito baixas, ele se comportando como um circuito aberto, então a corrente dele aqui é praticamente zero, né? Conforme a frequência vai aumentando, nós temos aqui o incremento, né, do valor da corrente, também para um valor maior do que o da fonte, assim como tivemos no indutor, correto? Um valor maior até mesmo que o da fonte. E conforme o circuito vai se tornando cada vez mais capacitivo, né, para frequências muito altas, onde o capacitor ficará puramente capacitivo, a nossa corrente da fonte tenderá a passar toda, né, no capacitor, porque a reatância capacitiva tende a ser um curto-circuito, ou seja, toda a corrente vai passar por esse capacitor, se a gente aumentar mais ainda a frequência. E para o último aqui, pessoal, nós temos a corrente no resistor em função da frequência. Então, olha só que interessante aqui, né? No primeiro caso, para as condições de baixíssima frequência, a corrente vai passar quase que exclusivamente aonde? Lá no indutor, né? Para a frequência igual a zero, a corrente da fonte ali de 0,05 ampere ou 50 mA está indo toda lá no indutor. Então, o resistor não tem praticamente nada. Conforme a gente vai aumentando a frequência, né, no valor máximo, onde todos os outros dispositivos têm aquela corrente maior até mesmo que da fonte em módulo, toda a corrente da fonte está aonde? No resistor, que é quando nós temos lá os nossos 100 ohms de impedância total, ou seja, o nosso circuito é puramente resistivo, né? O ângulo de fase naquele instante é 0 grau. Então, observe que o valor máximo aqui, né, na corrente nós temos nossos 50 mA ali também no resistor. É nessa frequência aqui, pessoal, onde ocorre a ressonância, que é um fenômeno que nós vamos estudar mais para frente aqui no canal, né? E quando a gente for estudar isso, vocês vão se lembrar muito desse gráfico, mesmo porque nós vamos revisitar esse conteúdo lá, né? Mas observe que nós temos o ponto de máxima corrente no resistor aqui. E a partir dessa frequência, quando o circuito vai se tornando cada vez mais capacitivo, ou seja, é o capacitor que vai apresentando a menor impedância para as frequências aplicadas a partir desse valor, né? Então, novamente, a corrente no resistor vai tendendo a zero conforme a nossa corrente vai aumentando. Enquanto lá no capacitor tende a ter os 50 mA da fonte, o resistor aqui, assim como o indutor, tende a ir para 0 A conforme aumenta a frequência. Vamos ver como que fica lá no LT Spice esse circuito também, tá? Bom, pessoal, nessa aula nós temos ainda aqui
o circuito RLC em paralelo. Então, nós temos a nossa fonte de corrente de 50 mA, que vai ser o valor do módulo lá, conforme vimos no exercício, né, no enunciado do exercício, indo de 1 a 20 kHz a nossa análise aqui, a resposta em frequência, tá? Então, vamos executar a simulação aqui. Eu já deixei configurado aqui, pessoal, para mostrar a nossa impedância, tá? Então, observe que nós temos o gráfico da impedância já com as escalas aqui de forma linear, onde ela aqui em... Colocar essa janela aqui para a gente ver os valores aqui da nossa magnitude e fase, ou módulo e fase aqui, né? Para frequências bem baixas, né, pessoal? O nosso circuito ele é predominantemente indutivo, já que nós temos uma configuração paralela e frequências muito baixas. O nosso indutor se comporta como um curto-circuito, né? Então, a impedância total desse circuito também será muito baixa. Conforme a frequência vai aumentando a impedância indutiva, correto? A impedância capacitiva ela vai diminuindo também e a resistência ela é constante, correto? Observe que conforme vai aumentando a frequência, nossa fase vai modificando também, certo? Ela começa ali em 90 graus, tá? Reforçando ali, ó, 90 graus a tendência, certo? Só que aqui, no caso, 90 graus positivo, certo? Característica de uma impedância indutiva. Conforme a gente vai aumentando, a nossa fase vai diminuindo e o módulo da impedância vai aumentando, né? Até atingir ali cerca de 100 ohms, que é o valor da nossa resistência, certo? Quando isso vai acontecer? Bom, quando a nossa fase passa por zero, tá? Um valor muito próximo de zero ali, nós já temos algo em torno de 100 ohms, ok? Nesse instante, nós temos aqui o circuito funcionando como se apenas houvesse o resistor ali de 100 ohms, né? O resistor R1, correto? A partir desse ponto, a nossa impedância começa a reduzir novamente, porque o nosso circuito começa a se tornar cada vez mais capacitivo, correto? Então, a fase tende aí a menos 90 graus conforme aumenta a frequência, certo? E o módulo da impedância também volta a reduzir significativamente. Mas como que ficam as correntes nos dispositivos? Bom, vamos lá então plotar as correntes, né? Começando aqui pela corrente do resistor, vou colocar também a do indutor e vou colocar também a do capacitor. Nós temos aqui o módulo e a fase de cada uma delas. Observe que elas estão separadas aqui por cores, né? Então, olha que interessante. Eu vou colocar o cursor aqui em R1, tá? Bom, para frequências baixas, pessoal, lembre-se, o nosso circuito ele tem uma predominância indutiva. Então, o que está acontecendo aqui? Observe que a minha corrente no resistor é praticamente zero, mas no indutor, que é o gráfico em azul aqui, pessoal, temos os nossos 50 mA, tá? Eu vou colocar o cursor aqui no L1 também. Olha lá, 50 mA. Porque toda a corrente da fonte aqui está circulando onde? No indutor, que ele apresenta a menor impedância individual dos ramos, né? Conforme vai aumentando a frequência, o que está acontecendo, pessoal? Note que a corrente no capacitor começa a aumentar, porque a impedância dele vai diminuindo, né? Lembrando que a curva do capacitor é a vermelha, e a do resistor também vai aumentando. Só que os valores aqui são bem diferentes, né? Então, conforme vai aumentando a frequência, lá naquele ponto de máximo, que mais para frente nós vamos estudar como sendo a frequência de ressonância, note que no resistor nós temos os nossos 50 mA, que é a corrente da fonte, ou seja, nessa frequência ali de aproximadamente 10 kHz, toda a corrente da fonte está passando pelo resistor. Só que existe uma corrente bem maior circulando ali no capacitor e no indutor. Mas essa corrente aqui, pessoal, ela está circulando apenas entre esses dois componentes, tá? A margem de fase nesse instante é 0 grau no resistor. Entretanto, pessoal, se a gente colocar a margem de fase para o capacitor ou para o indutor, nós vamos ter ali 90 graus, tá? E vocês vão observar
com mais detalhes, pessoal, que o capacitor e o indutor, um vai estar com a corrente adiantada em 90 graus e o outro atrasado em 90 graus. Entre a corrente do indutor e do capacitor, uma defasagem de 180 graus. Essa corrente maior que vocês observam ali de aproximadamente 626 mA lá no capacitor, e algo semelhante para o indutor, é uma corrente que está circulando apenas entre esses dois dispositivos. Essa corrente não está passando pela fonte e também não está passando pelo resistor. Tá? Na frequência de ressonância, que é essa frequência onde nós temos o valor máximo ali, da amplitude da corrente, em todos os dispositivos, conforme a gente vai estudar no futuro, é uma corrente que está circulando apenas ali entre os dispositivos reativos. Tá? A corrente da fonte ali, aqueles 50 mA, está passando apenas no resistor, conforme vocês podem observar aí no gráfico. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Vocês viram que tem muito detalhe a ser analisado nesse tipo de circuitos. Então, né, fica à vontade para fazer o download do script também, que foi utilizado ali no MATLAB, para vocês analisarem com calma cada um dos resultados e conferir com o que vocês fizeram, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também verifique a sua inscrição no canal. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.